A floresta parecia prender a respiração. A madeira rangia com a mesma lentidão de um coração cansado, e o cheiro de neve derretida se misturava ao ferro velho do sangue. Havia uma escuridão úmida que fazia os passos parecerem promessas quebradas, e o uivo distante soava como uma advertência que ninguém atendia. Ela caminhava exausta, cada músculo lembrando noite sem descanso, o cabelo branco colado na nuca e os olhos pesando como se carregassem invernos inteiros. Havia tempo desde que ela aceitara que a vida seria feita de recusas e pequenas bondades roubadas, mas o som que veio a seguir rasgou a calma como pano velho, um choro agudo e desesperado, tão fino que cortou a folhagem e deixou o frio exposto. A lógica dizia para seguir, para evitar encrencas que não traziam recompensa, mas quando ouviu o lamento infantil, a memória de sua própria expulsão do lar veio com olor de antigo ferro e vergonha. Ela hesitou, a dúvida como uma mão fria na garganta, e ainda assim voltou, porque havia coisas que ela não podia deixar morrer sozinhas. A cena que se abriu entre os troncos revelou um filhote branco, o pelo encharcado de sangue e a respiração curta, e homens de olhos duros rindo como se a vida fosse peça de entretenimento. Ao ver as botas sujas e as mãos que apertavam a pequena garganta do animal, ela percebeu que a escolha que fazia naquela clareira não era só sobre salvar um filhote, era sobre manter alguma espécie de humanidade em um mundo que a negava. A decisão a seguir alteraria não apenas aquela noite, mas o destino de quem ela era e daqueles que viriam depois. Ela se chamava Sera, embora muitos a tivessem chamado de loba sem casa quando era jovem. Nascera numa pequena clareira onde as marcas do peque ainda eram lidas em silêncio, filha de uma curandeira e de um caçador que havia desaparecido antes que ela aprendesse a pronunciar a própria fome. Quando tinha 16, a corte do palácio ordenou a expulsão do santuário de suas mãos por causa de olhos que brilhavam de forma errada sobre a lua. Disseram que sua pele lembrava neve e que isso trazia azar aos ritos. Foram os olhares de anciãos e o rumor da guarda real que a levaram para fora, e a marca do abandono ficou marcada como uma cicatriz aberta. Ela aprendeu então a curar por demanda, a trocar remédios por teto temporário e a esconder o dom que corria nas palmas de suas mãos. A vida Weaver vivia como segredo, era ao mesmo tempo bênção e sentença, algo que podia costurar vida e arrancar o fio de quem tentasse usar sem pagar o preço. Quando Sera curou pela primeira vez um garoto das docas com o toque, sentiu a fagulha e o custo. Perdeu sangue, perdeu memória breve e ganhou a certeza de que nunca poderia usar o dom sem pagar. A solidão a moldou, ensinando-a a medir riscos e a guardar afeto, como quem guarda fósforos em tempestade, porque havia muito no mundo que queimava fácil demais. Os caminhos que atravessara a tornaram dura, mas também cuidadosa. Aprendera o cheiro das doenças como quem aprende nomes, a distinguir um ferimento que fecharia com ervas de um que pediria a intervenção de um life waver. Foram anos colecionando rostos secundários que passaram por sua vida. Mateu, o ferreiro que sempre lhe oferecia chá, Lira, a mercadora que fechara os olhos quando a corte veio, Corim, o menino que fingira não ser órfão, Einar, o sábio que lhe dera um livro com ritos, Anya, uma irmã de fuga que partira em silêncio, Jor, o vigia do santuário, Rhea, capitã da guarda que um dia a protegia por hábito, e Mara, a anciã que lhe ensinou a contar as fases da lua. Esses nomes orbitavam sua memória como estrelas, pequenas luzes que a lembravam de que, apesar de expulsa, nunca estivera totalmente só. Ainda assim, aquela noite na floresta fazia o velho medo ressurgir. O medidor de riscos batia forte e ela sentiu o gosto metálico da decisão na língua. O choro do filhote a trouxe para mais perto e o cheiro de sangue era tão nítido que parecia narrar o tempo. Ela rastejou por entre raízes, o frio mordendo os joelhos, e quando a clareira se abriu, viu 2 homens inclinados sobre o pequeno corpo, rindo e partilhando trocas de vinho barato. Seus olhos eram pedras que não reconheciam vida como valor. Sera se ergueu devagar, a capa encharcada e o corpo reclamando, e falou sem pensar no perigo. Soltem o animal. Um deles virou a cabeça, os lábios curvados em desdém.
E quem vai nos afastar? Uma loba velha sem clã? Respondeu com sarcasmo. Ela não recuou. Não toquem nele. A resposta foi uma gargalhada curta e um empurrão que a fez escorregar, mas sua voz não tremeu. Vá embora, curandeira de estrada, isso não é seu problema. Então, um segundo homem puxou uma faca e a brisa trouxe o cheiro de ferro e maldade. Ela sentiu o pulso do filhote, tão fraco que parecia querer se despedir, e soube que havia apenas uma escolha aceitável: se expor. Eu não posso deixá-lo assim, murmurou, e ao se mover para interpor o corpo, o primeiro facão brilhou sob a lua. A luta foi curta e feroz, com o som de madeira quebrando, gemidos agudos e o minúsculo latido do animal que lutava. Sera se defendia com tudo o que tinha, mas eram 3 contra ela, e a sensação de estar cercada lembrava as noites em que a corte a expulsara. As vozes dos homens eram venenos, e um chamou-a de ômega rejeitada como se isso reduzisse seu valor. Quando uma lâmina cortou sua mão, o gosto de ferro entranhou-se em sua garganta e algo dentro dela reagiu. Em um ato impensado, ela tocou o filhote, não para curá-lo com poções, mas para segurar sua vida com as próprias palmas. A magia do Life Waver respondeu como um calor, fio luminoso que se esticava das veias e uma dor que rasgou sua essência. E então veio o custo. Seus joelhos vacilaram e a visão tremeu. Antes que pudesse cair, um grito cortou a ação e botas pesadas bateram na terra. Alto! Ordenou uma voz profunda que fez os 3 homens congelarem. A voz vinha de alguém que não precisava de adjetivos para ser acreditado, era comando e presença. Quando a figura saiu da sombra, a luz da lua encontrou um homem alto, cabelos negros como a noite sem lua, o olhar tão claro quanto o gelo antigo. Ele usava insígnias que a corte conhecia bem, e ao redor dele havia uma pequena guarda, rostos atentos e prontos. Vocês conhecem a lei que protege a fauna do Pack? Perguntou ele sem elevar o tom, e os 3 recuaram. Conhecemos, disse o que empunhava a faca, com raiva velada. E por que uma loba sem clã, uma curandeira sem favor interfere? O homem alto olhou para Sera com curiosidade mais que acusação. Porque nem tudo que é pequeno fica sem valor, respondeu. E por uma fração de segundo, Sera sentiu algo como reconhecimento nascer na garganta. Ele se apresentou com um simples: sou Kael, alfa deste território. E quando falou, o filhote moveu as orelhas como se reconhecesse a voz. Havia no encontro um fio invisível de coisa maior do que resgate, uma confirmação de que aquele ato tinha atraído olhos de uma hierarquia inteira. O confronto terminou com os homens levados pelos guardas e o filhote enrolado no peito de Sera. Enquanto a guarda prendia quem precisava ser preso, Kael aproximou-se e, sem cerimônia, estendeu a palma da mão para checar o pulso de Sera. Você usou o Life Waver, disse ele num tom que misturava surpresa e avaliação. Não se faz isso sem pagar o preço. Sera tentou explicar com palavras curtas, cada uma cortando como vidro, e ele ouviu cada frase. Eu paguei, respondeu ela olhando para a mão que sangrava. O alfa estudou o ferimento, o modo como a luz residual da magia ainda tremulava nos dedos dela, e algo no modo como seus olhos pousaram no filhote encolhido fez a clareira parecer menor. Temos healers no palácio, disse Kael. Vão levá-la para tratamento e decidir o que fazer com o cubo. A promessa pairou entre eles como um possível lar e uma prova. Sera sabia que aceitar significaria entrar em uma teia que sempre a rejeitara, mas recusar era condenar o filhote. O bonde de cuidado falou mais alto e ela cedeu, apoiada em Kael, enquanto a lua testemunhava. Momento de pausa que pediu ao público para respirar e responder. Momento de empatia e participação. Sei que o que aconteceu agora foi intenso e talvez você esteja sentindo o mesmo que Sera, raiva, alívio e uma pontada de dúvida. Se você fosse ela, arriscaria a própria vida por um estranho que não pode retribuir? Escreva apenas uma palavra nos comentários, arriscaria ou não arriscaria, e, se puder, conte em poucas palavras por quê. Seus comentários não são apenas números, eles mostram para outras pessoas que emoções complexas podem ser compartilhadas sem julgamento. Eles nos ajudam a escolher quais histórias contar a seguir, quais personagens merecem mais luz e quais sacrifícios merecem cânticos.
Volte à tela agora e veja o que aconteceu depois, porque essa escolha não só salvou um filhote, como também puxou fios que costurariam destinos, alianças e feridas antigas. O transporte até o palácio foi lento e cheio de olhares. Sera sentiu o peso do santuário da corte, como se tivesse sido novamente convidada para um jogo cujas regras desconhecia. No caminho, foi acompanhada por Rhea, a capitã da guarda, e por Lyra, que, por algum motivo, encontrara coragem para estar ali. O palácio cheirava a madeira polida, incenso e a formalidade de quem se sabe observada. No santuário de cura, Ainar e Mara esperavam, as mãos calejadas e a sabedoria nos olhos. A cena de entrada foi marcada por sussurros, as palavras Lifeweaver e Marca se espalhavam como pergaminhos velhos. Sera foi colocada em uma sala onde curandeiros limpavam o sangue e murmuravam antigas orações. O filhote, enrolado em pano, dormia tremendo. Corin, que na verdade era assistente do chefe dos healers, veio trazer chá e, com voz baixa, disse: "Você salvou algo que muitos pensavam perdido." As horas que se seguiram foram cheias de toques médicos e de um silêncio que pesava. Sera teve que explicar seu passado mais uma vez, e cada frase era uma pequena abertura para velhos cortes. Na primeira noite, enquanto os curandeiros observavam, Sera sentiu a dor de dentro como se tivesse sido esculpida. A magia do Lifeweaver era um fio que costurava, mas também arrancava pontos. Ela dormiu em pequenas fatias, acordando com lembranças que não sabia se eram suas. Em certo momento, Kael entrou de novo, desta vez mais próximo, e conversaram sem plateia. "O Pack precisa entender quem está entre nós", disse ele. "Seus atos falam por você, mas as velhas regras não se desaprendem." Havia ternura em sua voz, mas também o peso do alfa que deve manter ordens. "Eu não quero um favor", respondeu Sera, as palavras saindo como se tivessem pontas. "Quero apenas que ele viva." Kael olhou para o Cube e, por um segundo, foi apenas um homem diante de um pequeno ser que respirava. "Então vamos garantir que viva", prometeu, e a promessa carregou um sinal de proteção que Sera não previu. Os dias de vigília depois do resgate transformaram-se em cenas de cuidado, em que corpos e palavras eram usados como remendo. O filhote, que ela nomeou de Nox por causa do pelo escuro que começava a aparecer nas orelhas, abriu os olhos primeiro como chama tímida e depois com curiosidade. Sera aprendeu a cada toque que o Lifeweaver curava, mas cobrava. Ao costurar carne ou tecer veias, sentia-se drenada, e sua memória cedia espaço a imagens borradas, visões de rituais antigos, símbolos que Ainar reconhecia nos cantos de um antigo diário e vozes de anciãos que diziam que dons raros sempre chamavam o palácio. Havia também pequenas alegrias, Lyra trazendo ervas, Mateo ajustando um curativo com mãos que tremiam de preocupação, Jor mantendo vigília na porta. Eles se tornaram uma pequena rede, unidos por um ato que começara como uma emergência e agora exigia escolha. O primeiro momento de tensão real foi quando os rogues que atacaram na clareira retornaram à espreita do território, procurando por retribuição. Eles invadiram as redondezas com intenção de provocar, deixando sinal de fogo e insultos pendurados nos portões. Sera sentiu o ar vibrar de ameaça, e seu corpo reagiu como se as feridas tivessem sido abertas de novo. Em 2 dias de 2 noites, o palácio se preparou para confronto. A guarda treinava, Kael fazia rondas até altas horas e os healers reforçavam curativos. A tensão cresceu em silêncio até explodir numa madrugada, quando os Rods tentaram um ataque noturno. Sera acordou ao som de passos e dentes rangendo, e teve que se erguer, ferida e frágil. A cena que se seguiu foi de choque, o palácio resistiu, e a coragem dos defensores se mostrou mais decisiva que a fúria dos invasores. No pós-combate, Sera percebeu que o ataque havia sido mais um teste que punição, e que havia olhos contando sua disposição a se sacrificar. Esses momentos provaram que proteger o pequeno Nox custaria não apenas sangue, mas uma escolha diante do Pack inteiro. O sacrifício veio numa noite de lua cheia, quando a cura que Sera tentou aplicar era muito além do que seu corpo podia suportar. Nox tinha uma ferida interna que fazia mal a cada respiração, algo que exigia costura de alma e carne. Einar e Mara foram claros: para costurar a vida do filhote, seria preciso que alguém desse parte do próprio vigor vital, e o Lifeweaver aceita apenas um preço justo. Sera olhou para o pequeno e sentiu a coragem subir como ferro aquecido. Ela respirou profundo e começou o ritual, a língua murmurando antigas palavras que Einar repetia em harmonia.
A sensação foi de calor, como um sol entrando por uma fresta, seguida por frio que tomou cada osso. O power do Lifewaver fluía pelas veias de Sarah como fio, conectando-a ao Cub. E então veio a dor, que não era só física, mas memória de perda e de todas as vezes que ela fora forçada a abrir mão. Seus joelhos dobraram, e quando Nox puxou uma respiração profunda, todos viram o preço. Sarah caiu inconsciente no chão, olhos virados para a lua, lábios formando uma prece muda. O silêncio que se seguiu pesou como sentença, e a sala inteira soube que algo havia sido dado por completo. A recuperação foi lenta. O sacrifício alterou algo dentro de Sarah. Havia um buraco onde antes corria a energia do Lifewaver, mas também havia um brilho novo nos olhos do filhote. Kael visitou muitas vezes, e em cada visita sua presença insinuava um convite velado. Para pertencer. Você arriscou mais do que a maioria, disse ele numa tarde em que o sol entrava oblíquo na sala de cura. O PEC tem regras, mas também reconhece coragem. Sarah respondeu com voz fraca e honesta, contando o que significara para ela ser rejeitada e, ao mesmo tempo, salvar. Ele ouviu e em sua resposta havia algo que não se dizia nos ritos: respeito. A cena foi tecida com diálogos longos, onde ambos exploraram o que significava bond, proteção e a chance de um lar. Talvez este cube seja uma ponte, murmurou Kael, e Sarah pensou que ponte era uma palavra estranha para algo que sempre lhe significava prisão. Ao longo das semanas, a comunidade do PEC mostrou reações variadas. Alguns, como Rhea, demonstraram apoio prático, garantindo proteção. Outros, mais conservadores, murmuraram sobre perigo em aceitar uma curandeira sem clã. Anciãos como Mara e Einar insistiram em rituais de marcação para reconhecer quem havia se dedicado ao filhote, enquanto Corin levou comida todos os dias como se isso fosse suficiente para costurar a culpa da corte. Em pequenos gestos e conversas longas, Sarah começou a transitar de exilada a alguém sobre quem o PEC tinha uma opinião. O bonde entre ela e Nox cresceu rápido, era um afeto que queimava suave e dava forma ao futuro. Kael passou a visitá-los mais como protetor e menos como comandante, e em uma noite, ao ouvir o pequeno uivo respondendo ao dele, Sarah percebeu que havia encontrado algo que se parecia com família. As semanas se transformaram em meses de treinamento e convivência. Sarah, embora fragilizada, aprendeu a estar em PEC, a rotina, a hierarquia e a escuta. Kael a incluía em conselhos quando as decisões tocavam em curas comunitárias, e ela, por sua vez, ensinou aos healers técnicas simples para preservar força ao usar o Lifewaver. O Cube crescia rápido, sua pelagem guardava marcas da noite do resgate, e seu olhar era sempre de pergunta. A cerimônia de aceitação veio em silêncio, com a lua testemunhando mais uma vez. Havia um ritual de marca em que Mara e Einar tomaram parte, e Corin trouxe flores silvestres. O PEC cantou, e por um momento Sarah sentiu a casa preencher espaços que ela imaginara definitivos. Epílogo, um mês depois. O palácio ainda cheirava a ervas, mas agora havia também o aroma de pão fresco vindo da cozinha, onde Matel coordenava um pequeno grupo de cozinheiros. Sarah permanecia em recuperação, andando com passos lentos pela ala do santuário, e Nox já demonstrava curiosidade por corredores e sombras. Rhea veio visitá-los e trouxe notícias do território. Os rogues foram contidos e alguns exilados. Kael às vezes aparecia com sobras de treino, e nunca sem um olhar que buscava conversar além das ordens. Mara comentou rindo baixo que a marca de Sarah agora parecia menos como sinal de expulsão e mais como medalha. Corin trouxe um diário antigo que Einar havia achado, com ritos que falavam do Lifewaver como presente perigoso e precioso. Sarah lia, devagar, e guardava para si promessas de ensinar Nox a controlar o dom que, por ora, ainda não sabia se carregava. Havia pequenos gestos de comunidade. Lyra trouxe tecidos, Jor ofereceu ser um vigia extra e até mesmo alguns jovens do PEC começaram a visitá-los por curiosidade, depois por amizade. Sarah sentia que seu lugar estava sendo costurado de novo, ponto por ponto.
3 meses depois, a rotina já se firmara. Nox testava os limites do espaço e aprendia a uivar junto com os filhotes do Peck, enquanto Sera começava a encenar no santuário pequenas curas a quem vinha pedir ajuda. Kael passou a consultá-la em decisões menores, e suas conversas fluíam com normalidade que aos poucos enredava carinho. O palácio começava a usar a história do resgate como narrativa de reforço moral. Salvar um ser indefeso era um dos pilares a que deviam aspirar. Anciãos como Einar justificavam sua reabilitação pública e a corte agora mencionava seu nome sem a antiga espada de julgamento. Mattel construiu uma pequena caixa para Nox com gravuras que lembravam a noite em que ele foi encontrado, e Corin escrevia relatos em um livro que prometiam registrar aquilo que antes se perdera em boatos. Sera aprendeu a aceitar ajuda e a oferecê-la, e quando se via ao espelho notava que havia menos cicatrizes frescas na alma. Em silêncio algumas vezes, ela e Kael trocavam pequenas confidências sobre o que esperavam para o futuro do Peck. 6 meses depois, a vida havia mudado de forma concreta. O palácio instituiu um pequeno santuário comunitário em homenagem aos que se sacrificavam por outros, e Sera foi convidada a integrar um conselho de healers. Nox, agora maior e com pelagem que brilhava de madrugada, subia em pedras e uivava como se já entendesse o valor do som que chamava os brancos. Kael foi visto com frequência ao lado de Sera em cerimônias, e murmúrios de um possível bonde entre eles circulavam sem maldade, apenas como curiosidade sobre laços que nasciam do respeito. Rhea assumia funções na guarda com mais firmeza e menos desconfiança, e Lyra organizava trocas de ervas que incluíam a assinatura de Sera. O livro de Corin se tornara registro do episódio, e Einar planejava ensinamentos públicos sobre a ética do Lifewaver. Havia também mudanças em pequenas vidas. Jor ganhou nova responsabilidade como guardião do portão do santuário, Marte um novo ofício entre os cozinheiros e Anya, que retornara por um breve tempo, abraçara Sera como irmã de sangue. O legado do sacrifício reverberava em ações práticas, e quando a lua cheia se ergueu pela primeira vez após 6 meses, Sera ficou na clareira assistindo Nox uivar para o céu, sabendo que a história que começou com o choro de um filhote agora seria contada como canção de escolha. No final, a recapitulação era simples e verdadeira. Ela havia perdido parte de si naquela noite, mas ganhou algo que nunca acreditara merecer: uma família que a reconhecia e um nome no palácio que não era apenas a acusação. Concretamente, passara a ter um lugar no Conselho dos Healers e uma cama na ala do santuário, um espaço onde podia estender mãos e ensinar outros a cuidar sem ferir. Meses depois, as crianças do Peck corriam pela clareira aprendendo a uivar ao mesmo tempo em que aprendiam a plantar ervas curativas. E Nox tornara-se símbolo de que atos pequenos podem mudar dinastias. Se alguém perguntasse o que restara do sacrifício, Sera responderia que restara vida, laços e uma promessa feita em voz baixa: proteger os que não podem proteger-se. Se você gostou desta história, inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos, onde exploraremos mais sobre o Lifewaver e as escolhas que moldam reinos. No final, a lua ouviu e guardou a frase que fechava tudo: a coragem de uma loba sem lar havia costurado um novo começo.